Bom dia, amigos internautas. Eu sou Elcio Pereira. Estamos aqui hoje em mais um programa de entrevistas. Vocês não sabem quem eu trouxe hoje. Interessante, hein? Meu amigo e escritor Antônio Marcos Gonçalves. Muito obrigado, Elcio. Eu sou, então, autor do livro Quo Vadis, Para Onde Vais? Interessante, Antônio. Você tem como descrever para nós qual o assunto ou os assuntos para os nossos amigos internautas entenderem o que você está falando? Pois não. O assunto do livro são vários, sobre todas as ciências que eu estudei. E ciências como economia, administração, política, mas não as ciências em si. Eu quero apresentar o que elas nos dizem, mas não são divulgadas. Muito bem, Antônio. Quais as verdades que a ciência nos esconde que você revela nesse livro? Quo Vadis, para onde vais? Uma das coisas, os escravos que eram trazidos aqui para os portos do Brasil, eles eram de tribos rivais. Um não conversava com o outro. E o traficante de escravos dizia para manter assim. Por quê? Porque eles estariam controlados. Essas instruções eram passadas do traficante para o comprador de escravos. E o comprador de escravos falava com o feitor. Mantenham eles sem conversa, sem papo. Diga como é que faz o serviço, com mímica, com trejeitos, mas não ensine para ele sequer a língua. Por quê? Porque aí você vai ter mais controle sobre os escravos. Essas instruções eram passadas do traficante para o dono dos escravos e do dono dos escravos para os seus feitores, mas não passavam para suas esposas, para suas mulheres. Então, quando tinham festas, os escravos eram chamados para ajudar a servir os convidados. A dona, a mulher do dono dos escravos, dava luvas para eles calçarem, né? Luvas brancas. E eles olhavam aquilo e não sabiam o que fazer. O que acontecia? A dona, essa mulher que é dona deles também, ficava horrorizado, diziam, esses animais não sabem nem calçar luvas, são mesmo os animais. Vocês observaram que essas instruções eram passadas para os homens, do traficante para o dono, para o feitor, mas não para as mulheres. E elas se irritavam com a ignorância dos escravos. A mesma coisa eles fazem com as ciências para nós. Algo semelhante. Eles não passam todas as verdades. Eles passam ou camuflados ou sequer dizem para nós. Aí nós ficamos à mercê de achismos. Eu vi que você estudou bastante esses assuntos sobre a ciência, mas os internautas querem saber um pouco mais sobre você, Antônio Marcos Gonçalves. Tá bom. Eu tenho uma fotografia que mais ou menos ilustra a minha infância. Essa fotografia ela foi tirada quando eu tinha 2 anos e o meu irmão tinha 3. Eu não queria ficar sentado na cadeira, porque a cadeira era de veludo e eu ficava acariciando o veludo da cadeira. Meu irmão queria ficar sentado. Isso tudo foi passado por ele.
Ele queria ficar sentado, mas a foto ia ficar sem enquadramento. Tá. Aí me colocaram de uma hora para outra sentado aí na cadeira, com todo o carinho. 1950, a criança tinha que fazer o que adulto queria, não o que ela queria. Me colocaram forçado na cadeira e pediram para o meu irmão segurar a minha mão. Ele não segurou a minha mão, ele apertou a minha mão. E ao invés, eu olhei para ele e ia chorar, mas ele está olhando para algo diferente, algo que deixou ele assustado. O olho dele estava regalado. Eu olhei para ele, ia gritar porque ele estava apertando a minha mão, mas eu vi ele olhando para alguma coisa e eu fui olhar também. E observem, meu olho arregalado, minha boca meio aberta. Que bicho é aquele? Tá vendo? Eu, desde molequinho, eu sempre procurei saber o porquê. Por que que o meu irmão não chorar, simplesmente chorar? Então, desde pequenininho, eu sempre fui atrás dos porquês. Muito bem, Antônio. Agora que sabemos que das ciências e pressentimos que você foi atrás dos porquês. Certo. Bom, a grande verdade é que eu trabalhei numa grande empresa, a maior empresa de computadores da história. E ela exigia que a gente tivesse um curso superior. Então, eu entrei em economia. Mas uma também porque eu havia visto o ministro da economia, ministro do planejamento de vários governos militares, o senhor Delfim Neto, ele vir à televisão e dizer que o causador da inflação eram os salários. Eu fiquei horrorizado com aquilo. Me colocou como um cúmplice do grande problema que estava passando o Brasil. Aí eu pensei, não, quem é o indivíduo? Quem é o senhor Delfim Neto? É um professor de economia, então eu vou fazer economia exatamente para saber o que ele falou, né? Se tem respaldo pela economia. Fiz economia. E ele estava completamente cheio de razão. Lamento para mim, né? Para nós, mas os salários realmente, devido a um plano de política, eram os culpados da inflação que estava galopando. Muito bem, em 85, eu entrei em administração, mas atraído também, como que eu estava trabalhando em uma empresa muito multinacional e americana, o sistema administrativo era americano. Muito bem. Eu ia aos clientes brasileiros e eu via uma completa diferença do que acontecia na empresa em que eu trabalhava e na empresa brasileira. Falei, não, eu vou fazer a administração para ver por que tem essa disparidade. Os departamentos não se comunicavam direito, brigas entre funcionários, entre diretores e subalternos. Eu achava estranho tudo isso. Pois bem, então eu vi que a administração brasileira é muito falha desse ponto. Em 90, atrás de conhecimento sobre teologia, diabos e essas coisas que nos afetam tanto, aí fiz teologia e fiz filosofia. Quando eu fiz economia, administração, eu
até a própria teologia, eu perguntava para os professores por que não eram passados para todos essas informações, esses conhecimentos, porque eram base, fundamental. No curso fundamental poderia ser dado todas essas informações. Eles falavam, não somos nós que vamos fazer isso. Vocês é que têm que fazer isso. Aí, eu não vou ser professor, então eu vou escrever um livro. E detalhando todas essas nuances que tem as ciências para nós e que não são passadas. Incrível, não são passadas para nós. Aí, compus o livro Covardes para Onde Vais. Perfeito, Antônio. Agora, para os nossos internautas que estão assistindo agora, qual o seu plano atual? Bom, a minha ideia é colocar o Covardes para Onde Vais na internet. Para isso, eu estou... cada capítulo do Covardes, eu vou fazer um filme, uma apresentação. É óbvio que no livro é mais completo, né? Mas o primeiro capítulo é sobre filosofia. Eu vou falar sobre a filosofia, não o que ela é, mas o que ela tem para nós. Que o que interessa para nós é a gente ter isso como arma de sobrevivência. O Brasil, gente, é composto por um povo muito inteligente. Era para ser a Suíça do mundo, mas não é. Por quê? Porque tolhem os conhecimentos que todos nós devemos ter. Quem é que faz isso? Os professores? Claro que não. É o sistema educacional brasileiro, que é atrelado ao sistema internacional brasileiro. Estão vendo como que a situação é mais global? Então, eu vou passar tudo isso de modo que ninguém, é impossível falar ninguém, né? Mas eu vou passar para quem quiser. Quem quiser. Ok, Antônio. Pelo que eu entendi, tem mais pessoas envolvidas. Sim. Eu preciso de um amigo para difundir esse trabalho. Preciso, sem dúvida nenhuma, exatamente porque a idade, né, necessita de um respaldo, um apoio. E graças a Deus eu encontrei um amigo, e esse amigo vai me ajudar a fazer todo esse trabalho com o Covardes. A banda de rock For Rock tem uma música chamada Um Jeito de Evoluir, que tem tudo a ver com o apelo da humanidade para saber para onde vais. Então, fique com a banda For Rock e a música Um Jeito de Evoluir. E até o próximo programa com o primeiro capítulo do livro Covardes, do nosso autor Antônio Marcos. Até lá!